Bom dia para você, Renan. Tudo bem, Jairo? Bom dia para você, para a Elisa, bom dia para os livers, boa quarta-feira para todo mundo. A gente está aqui em frente à delegacia aguardando algumas novidades e, claro, apurando também, trago para vocês, primeiro um contexto do que aconteceu. As imagens falam por si só. O jogador Navarro do Tajeres saiu chorando porque acusou o Bobadilla de xenofobia. Segundo o Navarro, ele teria ouvido, depois de uma confusão, aí o São Paulo fez o segundo gol, empurra-empurra, o Navarro disse que os jogadores do São Paulo estavam fazendo uma espécie de cera, e nessa confusão ele disse que o Bobadilla teria falado venezuelano morto de fome. E aí, claro, ele sai chorando, inclusive ameaçou abandonar a partida. Depois de toda essa confusão, terminou o jogo. O Navarro, junto com outras testemunhas, que seriam jogadores também do Tajeres, prestaram esclarecimentos para o GCRIM, que é o juizado especial, tem um juizado especial lá no estádio do Morumbi, e também o delegado do DRAD, que é a delegacia que combate esses crimes de intolerância esportiva, que estava no local, prestaram esclarecimentos, foram ouvidos, vítima, testemunhas e também o árbitro da partida. Informação que a gente traz também, a apuração do nosso time de esportes da CNN Brasil, é que a polícia foi atrás de Bobadilla, procurou ali pelo estádio, inclusive teria ido ao vestiário do Clube do São Paulo, ao vestiário dos jogadores do São Paulo, mas o Bobadilla não foi encontrado. Portanto, não prestou esclarecimentos. E a previsão, segundo informações que a gente apurou aqui, é que ele precisa ser ouvido. Portanto, o delegado deve chegar no período da tarde aqui na delegacia. Há a possibilidade, inclusive, de conceder uma coletiva de imprensa, uma vez que o caso foi registrado, o boletim registrado como injúria racial. E a previsão, inclusive, que o jogador possa prestar esclarecimentos ainda hoje aqui, quarta-feira, na delegacia. Apurando também, trazendo novidades, o jogador ele pode ser ouvido no centro de treinamento, mas não é comum, tá? Não é comum. Trago para vocês, só para a gente arrematar e trazer aqui o que trouxe, o que falou Navarro nas redes sociais, o jogador que é a vítima dessa história. Ele se posicionou e disse o seguinte: quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive no meu país. Espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. Ele disse que sente muito orgulho de ser venezuelano e que vai até o fim com essa história, arrematando o crime que se enquadra nessa xenofobia. Não existe uma lei específica aqui no Brasil, mas injúria racial, de acordo com a lei aqui no Brasil, a gente está falando de 1 ano a 3 anos de reclusão, mais multa. E com agravantes, esse agravante pode chegar até 5 anos de reclusão, mais multa também, Jairo e Elisa. Renan Fiuza conversando com a gente, trazendo o desenrolar de toda essa história. E aí o Jairo permanece aqui e até separando um pouco, Jairo, a sugestão que você deu da gente separar o desenrolar civil do desenrolar esportivo. Porque são duas coisas, uma coisa enquanto atleta, representando um time, um clube, outra coisa enquanto cidadão. Exato, porque a primeira dúvida que a gente teve foi, primeiro, isso é crime? Xenofobia é crime no Brasil? A segunda, estrangeiros respondem à lei brasileira? Foram as duas perguntas que eu fui tentar descobrir a resposta. A gente já fala da questão esportiva. Vamos lá. Isso pode ser enquadrado na Lei 7.716 de 1989, que é justamente a lei do racismo. Veja só, praticaram, induziram, incitaram discriminação de preconceito de raça, cor, olha aqui, etnia, religião e procedência nacional. Então se enquadra. Se comprovada uma situação como essa, este caso pode ser enquadrado nesta lei, que foi que o Renan citou, de 1 a 3 anos. Não daria, por exemplo, regime fechado nesse caso mesmo com a pena máxima, pagamento de multa. Mas aí no caminho tem algumas coisas que aconteceram de 89 para cá, como, por exemplo, a equiparação a outros crimes. Então, nesse caso, a xenofobia pode ser entendida como um crime imprescritível, ou seja, não prescreve, não importa quando aconteceu, depois dessa decisão do STF, e também inafiançável. E aí nós tivemos recentemente, já em 23, a equiparação do crime de injúria racial ao de racismo. Entra basicamente tudo na mesma janela, criminalmente falando. O que pode acontecer? Nós teremos uma investigação policial. Vai ser feito um inquérito, vai ser dado um andamento. Então, a polícia inicialmente escutou o jogador do time argentino. Depois, pode escutar o jogador do São Paulo. Aí, o delegado pode fazer o inquérito e, se achar que há elementos para isso, haverá ou não uma denúncia por parte do Ministério Público e o processo roda. De que forma? O jogador do São Paulo, se
for réu, por exemplo, tornado réu nesse processo, ele responde de acordo com as leis brasileiras. Responde por aqui, responde aqui no Brasil. Se o crime ocorreu aqui, ele vai responder aqui, mesmo que a nacionalidade dele não seja brasileira. Porque aconteceu aqui. Tá. Lembra quando a gente traz os casos de racismo contra brasileiros lá no exterior? Sim. Aí depende da lei local. É por isso que tem essa situação, que às vezes até a Conmebol pode chegar lá e dar uma multa para o time, mas se legalmente não existe uma previsão de crime no outro país, tanto faz, não vai para frente. O que pode acontecer já no ramo esportivo, Elisa? Ele, enquanto atleta, representante de um clube, inclusive, né? Exatamente, né? Ele pode ser suspenso de competições organizadas pela Conmebol. Lembrando que esse jogo foi feito pela Libertadores. A Conmebol ainda não se manifestou sobre o assunto. Vale a gente citar aqui, por exemplo, uma situação parecida que aconteceu nesse ano. O Pablo Cepelini, jogador do Alianza Lima, foi punido por 4 meses pela Conmebol por xenofobia. Segundo a entidade, o jogador uruguaio infringiu o artigo 15.1 do Código Disciplinar da entidade, que proíbe qualquer atitude que, abre aspas, menospreze, discrimine ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivo de cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual, fecha aspas. Segundo a imprensa argentina, o jogador do Alianza Lima chamou um torcedor do Boca Juniors de, abre aspas, boliviano. Nas redes sociais, muitos torcedores têm pedido até a rescisão do contrato com o jogador, mas o São Paulo também não se manifestou ainda. Lembrando, portanto, que a gente está numa fase inicial de investigação, as partes envolvidas serão ouvidas, levantarão provas para depois chegar a alguma conclusão.